Estaremos lendo agora os versículos 15 e 16, que nos diz: E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Meus queridos irmãos, nós falaremos sobre a descrição da arca. No tocante à arca, do hebraico tebã, ela pode ser descrita como uma jangada. Entendemos que a arca era coberta e, na sua constituição, em se tratando da madeira, ela era bem leve. A arca tinha 3 andares, a sua altura era de 13,85 metros, seu comprimento era de 13,46 metros e a sua largura de 23,08 metros. Entendemos que nas 3 divisões propostas, nelas estavam presentes departamentos, quartos, cabines. Deus mandou que Noé betumasse a arca, do hebraico cafarta. Através dessa massa líquida e sólida, a arca estaria bem protegida, calafetada. Na arca, conforme lemos no texto, havia uma janela de aproximadamente 45 centímetros. Através desta janela, a arca recebia claridade e também o ar que nela poderia circular facilmente. Esse ar e essa claridade tomava conta de toda a arca. Apenas 2 vezes na Bíblia nós vamos encontrar a construção de arca no sentido de teba. Nós podemos analisar isso dentro do próprio contexto bíblico. A primeira, em se tratando de teba, está nesse texto. A outra menção que é feita com esse sentido está em Êxodo, capítulo 2. É aquela arca que a mãe de Moisés faz e coloca o seu filho dentro, que também ela foi protegida para a preservação da vida de Moisés. Nós temos em Êxodo outro nome para a arca, que é a Arca da Aliança, mas a expressão no hebraico é Eiron. Eiron é a palavra hebraica para Arca da Aliança. Perceba que há diferença entre a Arca da Aliança, a Arca de Noé e a arca em que Moisés foi colocado. Isso é bom para que nós possamos fazer essa distinção. Diversos estudiosos veem na construção da arca de Noé o seu aspecto simbólico. Por exemplo, no caso do betume, que nós explicamos que era para proteger a arca, ficava por cima essa massa líquida, sólida. Ela protegia para que não entrasse água dentro da arca. Então, nós podemos entender que o betume cobria a arca. Nesse caso, essa proteção do betume, ela tem o seu aspecto simbólico, apontando claramente para o ato da expiação de se cobrir o pecado, apontando para Cristo Jesus, que cobriu os pecados da humanidade. A madeira da construção da arca aponta também para a humanidade de Cristo Jesus. E a porta, ela era simbólica, fala de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo é que o homem tem acesso ao céu de glória, acesso ao Pai. Quando nós lemos a palavra do Senhor em João, capítulo 10,
Veja o que nos diz esse texto bíblico, falando acerca de Jesus como a porta. Está escrito assim, João capítulo 10, versículo 1 até o versículo 9. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Então perceba que Jesus, aqui ele é a porta. E dentro dessa analogia, dentro dessa alegoria bíblica, podemos dizer que a porta da arca de Noé, que dava acesso e segurança, fala e aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na questão dos 3 compartimentos, como já explicamos, quer dizer que Deus, ele tem proteção para as mais diferenciadas divisões de classes que os homens tentam fazer. É claro que Deus fez todos os seres iguais. Todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas dentro da vida do homem, os homens começaram a fazer divisões, o que Deus jamais fez. Todavia, Deus tem proteção para o órfão, para a viúva, para o pobre, para os desprezados. Deus tem proteção para todas as classes de pessoas. Portanto, assim como a pequena arca encaminhou Moisés para a vida, livrando da morte, Jesus é a arca que nos conduz para a vida eterna, para os braços do Pai, em nome de Jesus. Amém.